E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma atualização. A banlist do Recode foi atualizada esse final de semana. Houve algumas mudanças, algumas cartas banidas, algumas cartas desbanidas. E como muita gente aqui joga Chaotic pelo Recode, vamos só comentar um pouco sobre essa nova lista, comparar ela com a lista anterior e com algumas previsões que nós fizemos. Tem vídeo sobre isso aqui no canal e sem mais enrolação, vamos à lista. Primeiramente, nós temos o banimento novamente de Loras Chamber of Recall, um local que tem o efeito de que quando se torna um local ativo, todas as cartas na pilha de descarte dos jogadores é removida. E é basicamente por esse efeito que ela foi banida. O efeito miragem dela não é tão relevante assim. E existem alguns locais no jogo que realmente prejudicam alguns decks. Por exemplo, Royal Mypedium praticamente mata os decks de Burn por um turno. Siltia's Mine prejudica muito os decks de Mypedium por um turno. Mas Loras Chamber, ele pode matar um deck de Compost por todo o resto do jogo, porque ele remove permanentemente todas as cartas da pilha de descarte dos dois jogadores. Então, se você tem um deck que não usa Compost, que é uma mecânica muito boa de ter criaturas ou certas cartas na pilha de descarte, então é uma carta que vale a pena colocar. E com isso, com o banimento dela novamente, ela está sempre indo e voltando da lista. Os decks de Compost, principalmente os Dainian, estão um pouco mais fortes. O Macanaz voltou a uma cópia, tem sido muito jogado em decks de Dainian. Alguns outros decks de Compost puro têm sido muito jogados também. E agora que Lost Chambers saiu, agora que eles vão ter mais força mesmo e ver mais jogo, utilizando outras criaturas Dainian que têm efeitos positivos na pilha de descarte. Sobre esse banimento, eu acho que tem um certo fundamento para isso. Não é algo que eu tenha tanta opinião, tem um certo fundamento para estar banida novamente. É uma carta realmente poderosa. Outra carta que foi banida foi The Phlogiston. É um local presente muito nos decks de Burn. Ele diz que no início do combate, todas as criaturas ganham fogo. E essa é uma carta que comba muito bem com Umar Periton Racer. E assim, quando a gente fez a previsão para a banlist, e até quando o Umar foi liberado a 2, a gente já imaginava que ele ia impactar bastante o meta. E realmente os decks de Burn estão muito fortes, sejam eles do Underworld puro ou não. O Umar tem muito jogo. E com esse local liberado, você, com duas cópias do Umar, consegue usar a habilidade dele 4 vezes. E assim pode causar 40 de dano em qualquer criatura, seja ela alguém da linha de frente ou algum suporte. Esse local é realmente poderoso, comba muito bem com o Umar A2. Foi realmente algo que enfraquece um pouco o deck de Burn, principalmente, mas enfraquece só um pouco, já que esse deck tem muitos locais bons que não vão exatamente. Podem ser substituir o Phlogiston, Castelo Boldran também, para reciclar algum Mildic. Então o deck com isso enfraqueceu um pouco, não deixou de ser jogável, mas existem ótimos substitutos para você colocar nele. Então não é exatamente algo que prejudique demais a jogabilidade com esse deck, não. Mas realmente enfraqueceu Burn. A gente imaginava que isso fosse acontecer e imaginava que não iam limitar o Uma outra vez. Iam acertar alguma carta do contorno e fortalece o deck. E acabou que foi esse local. E talvez a maior surpresa dessa lista foi o banimento do lendário Garvey. O Garvey ele é uma criatura Unique, Overworld, que tem o efeito de virar um Battle Gear para cima ou para baixo. É um efeito muito bom, muito útil. Ele tem visto muito jogo em Wise Guys, principalmente, e em alguns decks mistos em geral, porque ele não é leal. Além de poder usar o efeito dele para virar o equipamento do oponente para baixo, o que é muito bom, ele pode ser usado para virar os seus próprios equipamentos para cima, como por exemplo Gigeftar, que garante 20 de cura.
Telebracers também já é um pouco menos comum, mas ajuda para você controlar os seus locais ativos. E até Horn Sabre, é algo bem menos comum ainda, em decks leais Overworld para dar um Hack 5 nas criaturas do oponente. E assim, o Garvey ele comba muito bem com o Wise Guys, ele consegue a energia extra que o Ikatosh proporciona, ele tem uma sabedoria acima da média, e assim, ele é uma carta muito boa no deck de Wise Guys, mas eu acho que ele pode ser substituído pelo Drabe facilmente. Todo deck de Wise Guys geralmente tem uma cópia do Drabe e às vezes uma cópia do Garvey ou alguma outra carta assim. Então, se você usava o Garvey, você pode usar dois Drabe e assim garante uma cura, só que você perde um pouco só a versatilidade de virar um equipamento do oponente para baixo, por exemplo. Mas o principal motivo do Garvey ser banido, segundo eu soube, é por causa do deck de Burn, principalmente o deck de Ursus Burn, que ele faz parte. Com o Garvey você pode virar para cima os dois Phoenix Belt, que estão equipados com dois Umar Periton Racer, e assim você já garante 40 de dano desde o início do jogo com o seu Umar, o que acaba realmente deixando o deck um pouco mais forte. E esse pode ter sido o principal motivo dele ser banido. Acabou que enfraqueceu um tiquinho, um pouquinho mesmo, o deck de Wise Guys, mas enfraqueceu bastante esse deck de Ursus Burn, que estava crescendo e ficando muito forte. E ao menos uma coisa boa nessa banlist para você que quer mais cartas para jogar, Rime of Reckless, ela havia sido banida na última lista e aí ela voltou agora a duas cópias, liberada ao máximo. E eu falei sobre essa carta recentemente nos meus vídeos de melhores Mildics. Ela realmente é um dos melhores Mildics Overworld. Tem um contra-ataque realmente muito bom. E mesmo sendo um ótimo Mildic, não havia necessidade dela ser banida. Não é exatamente algo que quebra o jogo, que prejudica totalmente o jogo. É um contra-ataque bom e nada mais. Realmente foi um acerto terem desbanido ela. Só que assim, com ela de volta, a build de Overworld puro ficou bem mais simples. Você coloca duas cópias de Rhyme, dois Refrain of Denial e coloca dois Interlude. Você já vai ter quatro negates e dois contra-ataques fortes. E o que mais existe? Aí para esses decks puros já ficou mais fácil de montar. Mas Rhyme vai voltar a ver jogo em decks mistos também. Foi realmente um bom acerto. Eu acho que não prejudica em nada o jogo com essa carta de volta. Comentar um pouco sobre algumas coisas da banlist anterior que ficaram. Mocadinha duas cópias, não foi mexido. É uma carta forte, mas não quiseram mexer nela. Melody of the Meek também. Poderiam ter colocado ela liberada a 2, mas deixaram ela liberada a uma cópia ainda. As duas cartas Ice Discs e o Whirlwind Whale continuam limitadas a uma cópia, ficaram do jeito que está. Poderiam ser liberadas a duas, eu não sei se prejudicaria tanto. Nikuin vai ter que esperar um pouco mais para voltar da banlist. Eu não sei realmente se ele vai, mas eu acho que poderia ser bom ter ele de volta. E Shaak eu acho que foi esquecido novamente. Eu comentei no vídeo de previsões que não faz sentido essa carta ainda estar banida. Eu não acho que ele seja tão influente, tão relevante assim no meta. Mas, enfim, não foi mexido nele ainda. Essa foi uma banlist realmente bem curta, bem discreta. Somente 4 cartas alteradas, 3 delas foram banidas e uma delas voltou. Foi uma banlist muito curta, muito simples. Acho que vai ser apenas um pequeno teste. E existe até uma certa data que foi dado no anúncio. E daqui a 3 meses, provavelmente em dezembro, vai haver uma lista um pouco maior. E aí já pode haver mais algumas mudanças. E basicamente é isso. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Eu acho que todo mundo achou que Rhyme de volta realmente foi merecido e que Garvey foi foi uma surpresa, nem boa nem ruim, mas uma surpresa. Comenta aqui embaixo, deixa um like, se inscreve, ajuda bastante aqui o canal, vem para o nosso servidor no Discord. Lá a gente está sempre discutindo coisas de Chaotic e de todos os card games que eu trago para o canal e ainda outros. E é isso. Conto com vocês aqui no canal e até a próxima.